e Brunildas, tudo bem com vocês? Se você já é um Brunildo ou Brunilda, já vai deixando o seu like aí. Compartilhe o vídeo para os seus amigos se você gostar. E se você é novo, seja bem-vindo ao Durante 18, que eu estarei aqui de braços abertos para te receber. Bom, pessoal, eu estou agora fazendo vídeos especiais no sábado. Vídeos, por exemplo, com tema terror. Então será Brunildos e Brunildas no terror. Então, o que vai acontecer no sábado? Vai ter sempre alguma maquiagem artística, histórias de terror, relatos de alguns amigos meus que enviam mensagens no meu e-mail e assim por diante. Porque eu gosto de terror, eu gosto de filmes de terror, eu gosto dessa parte de suspense, essas coisas assim. Então, como eu falei, durante os 18 foi um tempo que marcou a minha vida, que eu fiquei feliz, era a época mais feliz da minha vida. Então, o terror faz parte também da minha vida, eu gosto muito de filmes de terror, essas coisas. Então eu também quis incluir isso no meu canal, tá bom? E se vocês tiverem sugestões de vídeos, por favor, podem colocar aqui que eu vou agradecer muito, tá? Eu quero sugestões de vídeos, quero que vocês também compartilhem o vídeo pros seus amigos, tá? E é isso. Não se esqueçam de seguir eu também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, tá bom? Bom, pessoal, então hoje vai ser uma lenda. Eu fiz uma maquiagem de terror já, uma maquiagem artística. Eu vou deixar aqui nos cards aqui em cima pra quem não assistiu, tá? E também um vídeo anterior que eu sempre coloco depois dos meus vídeos. Mas hoje eu vou contar uma lenda que é o guarda-roupa. Então vamos começar. Havia duas pessoas. Era um casal, era um rapaz e uma moça. Eles queriam, né? Quem casa quer casa. Então eles se casaram e queriam uma casa. Então eles eram de São Paulo e quiseram morar perto dos pais da noiva, da moça. Então eles se mudaram lá pra Minas Gerais, que era lá onde os pais dela moravam. Lá era um lugar tranquilo, era um lugar sossegado e era isso que eles queriam. Lá tinha uma fábrica onde ele ia trabalhar, então ele ia trabalhar à noite porque a fábrica só funcionava à noite. Então funcionava das 7 da noite até as 4 horas da manhã. Então ele vinha todas as 4 horas da manhã pra casa dele. E assim foi, eles conseguiram comprar uma casa. O rapaz, ele era bem de vida e ele queria fazer as vontades da mulher dele porque ele amava muito. Então, eles se mudaram pra lá pra ficar com os pais dela e tal. Os pais, né, do rapaz deram uma boa quantia de dinheiro pra eles poderem mobiliar a casa, pra eles poderem ficarem bem lá, né, viverem felizes para sempre, né, como as histórias falam. Então, foi. Eles compraram uma casinha, só que lá não tinha muitas casas, era uma cidade pequena. E lá tinha uma casa aconchegante, grande, muito bonita. E o problema é que algumas quadras eram um cemitério e tinha que andar bastante para poder chegar no centro da cidadezinha. Mas para eles não acharam problema nenhum de conseguir essa casa e um pouquinho perto do cemitério e um pouquinho longe do centro. Eles, tudo bem, vamos lá. Então, foi. Eles foram lá, tudo tranquilo, mobiliaram a casa, só que, né, o quarto deles era enorme. E eles tinham muitas coisas, muitas roupas. Então eles foram atrás de guarda-roupa. Eles queriam comprar um guarda-roupa que fosse do que eles queriam. Eles gostavam de coisas antigas e queriam um guarda-roupa grande, bonito, aconchegante e que desse para colocar todas as suas coisas lá. Mas que não escapasse daquela mobília toda redecorada, vintage, antiga. Então eles foram numa loja de móveis. Aí o rapaz estava procurando algumas coisas pra ele e a moça estava procurando um guarda-roupa. Então ela subiu na seção de guarda-roupa e encontrou um guarda-roupa antigo de verdade. Ele era todo desenhado, a madeira era toda desenhada, era uma madeira colonial muito bonito. Era um design maravilhoso aquele guarda-roupa, qualquer um ia se apaixonar se visse aquele guarda-roupa. O problema é que o preço era salgado, né? E custava em torno de 6 mil reais. Esse guarda-roupa custava 6 mil reais. E ela queria aquele guarda-roupa, ela ficou apaixonada, era amor à primeira vista daquele guarda-roupa. Ninguém quis comprar aquele guarda-roupa por causa mesmo do preço. Então ela chegou no marido dela, conversou com ele, o guarda-roupa era grande, ele era bonito, ele era antigo, era do jeito que eles queriam. Só era mesmo o preço que dava um pouquinho de pressão. Mas como eu disse, o rapaz, ele gostava muito da moça e fazia as vontades dela. Então, ele comprou o guarda-roupa. Só que aquele guarda-roupa, como ele era antigo, ele não podia ser desmontado e montado. Ele teria que ser entregue montado. E assim foi. Eles entregaram um guarda-roupa montado. Como a casa eu disse que era aconchegante, era bem grande, deu certinho para colocar na porta. Ele não era muito alto. Ele era bem largo, mas não era muito alto. Então conseguiram colocar certinho no guarda-roupa. Até a moça falou:
esse guarda-roupa era pra ser meu, porque ele deu certinho na minha casa, deu certinho no tamanho, deu pra colocar bastante coisa dentro dele. Tô apaixonada por esse guarda-roupa. Tudo bem. Então até aqui tá muito bem, tá muito bom, tá uma felicidade toda. Ela conseguiu o guarda-roupa, conseguiu a casa, o marido perfeito, tudo perfeito. Agora vamos pra parte que me interessa. A moça estava lá tranquila, né? Passou uns dias, ela começou a ficar muito feliz, trouxe a família toda pra conhecer a casa, dormia tranquila, ficava feliz, nem conseguia dormir de tanta ansiedade de ver a casa tão bonita, do jeito que ela queria, era um sonho. Mas o marido começou a trabalhar, né? A folga dele acabou, ele conseguiu ser contratado na fábrica e foi lá trabalhar. E como eu disse, era das 7 até as 4 da manhã. Então ele foi, deu um beijo na mulher dele e foi lá trabalhar. E ela foi descansar, né? Porque já tava tarde, ela já fez comida, a casa já tava limpa, então ela resolveu dar uma cochilada, dormir, pra, né? Até o marido dela chegar. Tudo bem. Então ela foi deitar na cama dela, tranquila. De repente ela começou a escutar uns barulhos de batidas no guarda-roupa. Ela imaginou que era no guarda-roupa, porque não tinha ninguém na casa. Só estava ela, os empregados também foram tudo embora, só estava ela na casa. E ela escutou esse barulho de batidas de guarda-roupa. Batidas, né? Como se fosse batidas de porta, mas era no guarda-roupa. Então ela foi lá, se aproximou no guarda-roupa, abriu o guarda-roupa, ele não era de correr, ele era assim, de portinha mesmo. E não viu nada. Então ela imaginou que isso era coisa da cabeça dela. Era bem claro que ela estava ouvindo, mas ela preferiu pensar que era coisa da cabeça dela, era a imaginação dela. Porque ela abriu o guarda-roupa e não viu nada. Então ela foi deitar de novo e foi dormir. Depois passou um tempinho, era umas 9 horas, quando deu umas 10 horas, ela escutou o barulho de novo, isso um pouquinho mais forte. Ela pensou, será que é realmente coisa da minha cabeça? Mas tá vindo do guarda-roupa isso. Então ela foi lá e se aproximou do guarda-roupa, mas com muito medo. Ela já tava sentindo alguma coisa errada lá, ela já tava sentindo um calafrio, tava sentindo aquela sensação de estar sendo observada. Então ela foi lá, se aproximou do guarda-roupa e abriu lentamente a porta. Quando ela abriu lentamente a porta, ela avistou uma coisa que ela jamais imaginou que estaria no seu guarda-roupa. Era uma moça que estava bem encolhidinha, né, no guarda-roupa, que era, ela não colocou todas as coisas dela ainda no guarda-roupa. Tinha um espaço vazio e esse espaço vazio estava aquela moça encostada no guarda-roupa. Ela ficou chocada, ela ficou parada, olhando para aquela moça que estava ali, parada, deitada, encolhida no guarda-roupa. Ela não tava imaginando o que essa criatura tá fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui, o que eu faço, meu Deus. Ela estava paralisada de medo. E de repente, aquela mulher estava encolhida, não dava pra ver o rosto dela porque o cabelo tampava. Olhou fixamente pra ela. E não parava de olhar fixamente pra ela. E ela ficou mais paralisada ainda. Ela não sabia mesmo o que fazer. Aquela mulher tinha um olhar vazio. Ela só via aquele olho regalado, aquele olhar sem vida, olhando pra ela, como se estivesse sendo hipnotizada. Mas lentamente ela foi indo pra trás, com a força. Ela falava na mente dela, meu Deus, me dê força, me dê força, me dê força, me dê força pra me poder ligar a luz e sair correndo, ou não sei, fazer alguma coisa, porque ela tava muito paralisada, ela tinha que fazer alguma coisa. Aquela criatura ainda continuava olhando pra ela. E aí ela conseguiu ligar a luz. E ela fechou o olho. Quando ela abriu o olho e olhou pro guarda-roupa, não tinha mais nada. E então, ela agradeceu a Deus por ter conseguido ter forças pra chegar na luz, ligar a luz, né? Porque graças a isso ela viu que aquela criatura foi embora, desapareceu do guarda-roupa e pôde respirar. Mas é claro que ela não conseguiu dormir naquela noite. Ela ficou lá na cozinha, tomando um monte de água e ficava olhando pra todos os lados pra ver se aparecia mais alguma coisa. E aí o marido dela chegou super cansado, coitado, e aí ela, toda nervosa, tremendo, contou pra ele toda a história. Claro que um pouquinho ele não acreditou e outro pouquinho ele acreditou. Ele falou, tudo bem, amor, não se preocupa, isso não vai acontecer de novo. Talvez seja ansiedade, alguma coisa assim. Vamos descansar e te garanto que isso não vai acontecer de novo. Só não esqueça de orar depois, né, antes de dormir, pra Deus sempre estar te protegendo, não sei o que. E começou a falar com ela, acalmar ela, porque ela tava muito nervosa. Não tinha ninguém na casa. E ela vendo aquela criatura, né? Então, ok. Agora passou a outra noite. Tava lá, tranquila de novo, dormindo. Ela chegou perto do quarto, né? Ela dormiu no quarto, depois levantou pra tomar uma água, porque ela sentiu uma sede. Que ela nunca sentia sede nas 2 horas da manhã. Ela foi lá beber água. E quando ela tava se aproximando do quarto, ela começou a escutar batidas no guarda-roupa de novo. Só que parecia que alguém tava dando uma cabeçada no guarda-roupa ou na porta. Ela
era um barulho de alguém dando uma cabeçada forte na porta de alguma coisa, de um guarda-roupa ou de uma porta. E aí que ela ficou com mais medo ainda, porque também não tinha mais ninguém lá e tava escutando aquele barulho de batidas no quarto dela, a porta tava fechada. E ela ficou com muito medo. Ela até derrubou o copo que tava segurando na mão, caiu no chão. E depois que o copo caiu no chão, o barulho acabou, passou. Aí ela ficou com mais medo, porque depois que ela fez o barulho que tava atormentando ela parou do nada. Aí ela ficou morrendo de medo, porque ela falou: se eu sair correndo da minha casa, vai demorar muito pra me chegar no centro. Porque no centro, até chegar no centro, tem um matagal. Tipo um matagalzinho, um terreno baldio. E ela tem medo de alguém chegar lá e, né, pegar ela. E no cemitério também, não tem como ela ir no cemitério, né, pra fugir de uma criatura. Então ela, o único jeito mesmo era orar. Ela ficou orando na cabeça dela, ficou lá orando: meu Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, não dá. E então ela foi no banheiro lavar a cara pra ver se ela não era coisa da cabeça dela. Tudo bem, ela foi lá, lavou o rosto dela, começou a se aliviar. Quando de repente, quando ela olhou pra baixo, né, lavou a cara e olhou pro espelho, ela viu aquela mesma criatura que ela viu lá no guarda-roupa atrás dela, parada, olhando pra ela com aquele mesmo olhar que estava no guarda-roupa. Aí que ela ficou mais paralisada ainda de medo, porque aquela criatura estava pelada e aquela criatura não tinha barriga. Gente, não é que ela é magrinha, não. Ela não tinha mesmo barriga, literalmente. A barriga dela era oca, era um buraco que dava pra você ver do outro lado. E ela olhava pra ela e de repente ela sorriu pra ela bem lentamente, com um olhar maligno. Começou a olhar pra ela com um olhar maligno. E aí ela ficou com mais medo ainda. Ela pensou que aquela criatura ia atacar ela, porque aquela criatura estava olhando pra ela, estava pelada, com a barriga oca e com um olhar demoníaco pra ela, coitada da moça. E aí ela começou a orar pra aquela criatura sair, fechou o olho, porque ela não conseguia se mexer. A única coisa que ela podia fazer naquele momento era orar. E assim foi, ela fechou o olho, começou a orar, e aquela criatura desapareceu quando ela abriu o olho. E aí ela ficou com mais medo ainda. E aí ela tá indo bem devagar, né, porque a casa inteira tava acesa, a luz toda tava acesa da casa. Ela tava chegando na cozinha enquanto ela viu um bilhete. Um bilhetinho, um papelzinho. Aí ela pegou o papelzinho. E ela viu que aquele papelzinho não era de nenhum papel que ela tem na casa dela. Não era um papelzinho que ela sem querer deixou cair no chão. Então ela pegou o papelzinho e tinha umas letras diferentes. Não era a letra de ninguém daquela casa. E tava escrito assim: você roubou o que me pertencia. Agora você vai pagar. Você fez o que eu não queria. É bom você me deixar. Se você continuar com o meu precioso, né, que nem o Senhor dos Anéis, se você continuar com o meu precioso, eu irei te matar, né? E aí ela ficou apavorada. Quando ela deu uma piscada, aquela palavra toda que tava naquele papelzinho sumiu, desapareceu. Então ela falou: o único precioso que aquela criatura queria era o guarda-roupa, porque não tinha mais nada. Antes de ela ter o guarda-roupa, ela vivia em paz, ela tava em paz. Porque agora, quando ela tava com o guarda-roupa, aquilo lá começou a acontecer, aquela criatura tava dentro do guarda-roupa. Aí então, o marido dela chegou, ela contou de novo toda a história e disse: meu amor, eu não quero mais esse guarda-roupa na minha casa. Eu não quero mais. Eu quero que você devolva esse guarda-roupa. Ah, não sei o que. Ele começou a falar pra ela: ah, não, isso custou muito caro, não sei o que. Ah, não quero saber, eu quero isso longe de mim. Tinha um papel escrito que ia me matar se eu não desse esse negócio embora. Então assim foi. Eles conversaram a noite inteira sobre esse guarda-roupa. E claro, o marido só ia acreditar se visse, mas como eu disse, ele gosta muito da moça, fez a vontade dela. Ele foi na loja, conversou com o moço e devolveu o guarda-roupa. Mas antes de eles ir embora, o moço, o dono da loja, chegou nele e falou: você fez a coisa certa. Aí ele falou: por quê? Porque muitas pessoas já devolveram esse guarda-roupa. Muitas pessoas já devolveram esse guarda-roupa, e esse guarda-roupa também estava num local de um suicídio. Esse guarda-roupa estava num local de suicídio. Uma pessoa morreu enforcada, misteriosamente. Ninguém sabe por que ela morreu enforcada. Mas a gente não conta essas coisas porque a gente precisa de dinheiro, a gente precisa sobreviver. Mas a gente nunca pensou que vocês iriam devolver o guarda-roupa. Aí o rapaz contou toda a história, e aí ele disse toda a história que aconteceu lá com a mulher dele. E aí o homem confirmou, falou que aquele guarda-roupa também já entrou num dos móveis lá que tinha de uma pessoa rica. Era uma pessoa rica que tinha aquele guarda-roupa, e uma mulher morreu, né, que ela ia se casar com um rapaz, só que aquele rapaz, ele era meio psicopata, acabou desistindo do casamento, e ela começou a reclamar, ela queria casar com ele porque ela amava ele e tal. E aí ele pegou a moça e esfaqueou ela, tirou todas as tripas dela,
do corpo dela, jogou fora e jogou todo o resto do seu corpo no guarda-roupa. E foi embora pra vender os órgãos, porque ele queria sair de longe daquela mulher, não queria ficar mais perto da mulher dele. Então ele deixou a ex-noiva dentro do guarda-roupa, mas sem nenhum órgão dela. Deixou ela largada lá. E aí a polícia retiraram, como não tinha ninguém, era dono daquele guarda-roupa. Eles leiloaram o guarda-roupa, depois começou a seguir até chegar nessa loja, até chegar no casal e devolver de novo pra loja. E então, aí os dois compraram um guarda-roupa de loja mesmo, não era mais antigo, eles não queriam mais nem saber de coisa antiga. Porque as pessoas, às vezes, né, a alma, ela fica tão impregnada no objeto que ela não quer mais se soltar, ela não quer mais se apegar. Ela não quer que outra pessoa se apegue no que é delas. Às vezes acontece isso, né? A gente diz desvio espiritual. Ela não consegue seguir o seu rumo porque ela está presa a um tal, né, suposto desvio. Então eles compraram outro guarda-roupa e... Bom, pessoal, foi isso. Essa foi a história de hoje. Então não se esqueça que todos os sábados irá ter o Brunildos e Brunildas no terror. Esse é o nome dos vídeos de sábado. Então tudo que vocês quiserem saber sobre maquiagem artística, tudo sobre terror, sobre histórias, acontecimentos sobrenaturais e etc, será todos os sábados. Esse já é horário fixo. Não vai ter, no decorrer dos vídeos não vai ter nada de terror, somente nos sábados, tá bom? Brunildos e Brunildas, então, muito obrigada. Se você gostou, deixe seu like. Se você é novo, seja bem-vindo ao Durante 18, que estarei aqui de braços abertos para te receber. Não se esqueça de deixar sugestões de vídeos, porque eu quero que vocês também participem, que aqui, como eu disse, o canal é de vocês também. Então vocês podem dar sugestão de vídeos que eu vou estar aqui pra ler. E se eu gostar do tema, tá legal, tá bacana, fechou, já vou fazer um vídeo pra vocês. Como eu falei, eu quero fazer vídeos, pessoal. Então um beijo bem grande pra vocês, fiquem com Deus. Se inscreva no canal, compartilhe pros seus amigos, sigam nas redes sociais, tá bom? E então até o próximo vídeo neste canal Durante os 18.